Você está ouvindo o Opencast. O Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura de TI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos. Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Diretamente de Chim, hoje eu, Ivan, e diretamente de Porto Alegre, Diego. Olá a todos. E diretamente de Chapel Hill, Og Maciel. E aí, pessoal, beleza? E diretamente de Roma, temos Apridio. Di Roma no, di Milano. E questa è mia cita. Buonasera, tutto bene? Buonasera? E aí, galera, tranquilos? Bom, pessoal, enquanto não saem os episódios que temos agendados sobre algumas distribuições, talvez não Linux, né, mas fica aí na surpresa. Continuamos falando aí sobre algumas notícias, alguns acontecimentos que marcaram a semana. Agora nós podemos dizer que é a semana, né, que tá indo toda semana um episódio ao ar. Espaço da comunidade. E no espaço da comunidade dessa semana, tivemos 3 comentários no site, nenhum comentário nos e-mails, então vamos aos comentários do site. O Antônio Carlos disse: a história do OpenSSL mostra que a época dos esfenicídio romântico foi-se há muito. A assertiva torvaldiana de que os homens eram homens e escreviam seus próprios device drivers não passou de um chavão machista e infeliz. Até onde pesquisei, a remoção de gambiarras e códigos mal escritos e confusos criou um programa totalmente novo, que obrigará os desenvolvedores a reescreverem parte de seus softwares para utilizá-lo. Concluída essa fase, vem a auditoria completa do código, e que tu, Tatis, nos proteja do que vem por aí, pois só ele sabe que colcha de retalhos tornou-se a implementação do SSL nos diversos sistemas operacionais que ainda dependem do OpenSSL. Se por um lado o LibreSSL tornou-se fonte de mais trabalho, pelo outro mostra uma atitude madura e responsável de quem não compactua com amadorismo no famoso mundo do código aberto. E pasmem, a equipe de desenvolvimento do LibreSSL não conta com financiamento para a realização desse trabalho, apesar dos milhões doados pela Microsoft a outras grandes companhias. Obrigado aí pelo comentário, Antônio Carlos. Tem algumas coisas ali que eu vou ter que pesquisar para saber o que é do que tu falou. Próximo comentário do Thiago Branco Meurer. Ele disse: bacana o cast, eu diria bem positivo do ponto de vista informativo. Espero que vençam o desafio de criar pauta e tempo para um cast toda semana. Abraço. Pode deixar, Thiago, que nós estamos com bastante pauta para falar aí sempre. Quando não for notícia, tem episódio especial. Em breve vamos ter um episódio especial. E a gente vai sempre ter notícia pra gente comentar. E como vocês podem ver nesse episódio aí, tem a volta do Aprígio. Então a gente tem até que dar uma freada nele, porque ele fala bastante. Assunto sempre vai ter. O Dalmo disse: olá amigos, gostei muito do Cast 41. Na minha opinião, o Firefox Developer Edition é uma coisa que estava faltando. Um navegador dedicado ao desenvolvedor. Gostei muito da iniciativa da Mozilla e acho que esse browser e suas futuras ferramentas são muito bem-vindas, pelo menos para quem desenvolve sites. Gostaria também de sugerir um tema, já que estamos falando de desenvolvedores. Emacs, na minha opinião, é uma ferramenta incrível para desenvolvimento. Bom, eu conheço um pouco do Emacs, quem sabe podemos analisar aí um dia e falar do Emacs, né, se a gente tiver conteúdo suficiente para falar aí durante 1 hora. Pelo que eu sei de ouvir, eu acredito que a gente tem até mais de 1 hora para falar sobre ele. Bom, pessoal, se você quer participar do espaço da comunidade, mande um e-mail para opencast@tecnologiaaberta.com.br ou então deixe um comentário lá na postagem desse episódio. Não esqueça de assinar o feed, tem o feed normal e o feed pro iTunes. Quem já assinava o iTunes antes continua tudo igual, né? Tanto que você está ouvindo esse episódio. Tem link então pro Facebook e Twitter, Google+. No final da postagem a gente deixa todos os links, feed e tudo mais nas redes sociais. É isso aí, pessoal, então fique agora com o episódio desta semana. Vamos começar falando sobre Debian, que tem ainda dando muito pano para manga. Sim, temos 2 notícias sobre Debian. A versão do Debian chamada KRBSD,
ou seja, a versão do Debian com kernel BSD morreu. O desenvolvedor dessa distribuição, dessa ramificação do Debian, ele disse que não vai mais dar suporte para essa. Eles querem que a comunidade adote essa distribuição. Aparentemente, o que acontece é que deve ser um trabalho muito específico, muito pesado, um trabalho muito difícil de dar manutenção para uma distribuição que tem um kernel diferente. A decisão de não lançar uma versão oficial do Debian, na verdade, não é só do desenvolvedor, né? Foi ele quem deu a notícia. É uma decisão do projeto devido à dificuldade mesmo de fazer uma release decente, né? Utilizando principalmente o systemd, né? Tá aí de novo nas nossas histórias o systemd. Pois é complicado. É complicado fazer pegar uma distribuição do Debian, que ela já tá toda orbitando em cima do Linux, aí do kernel Linux, e fazer ela orbitar em torno do kernel BSD é muito complicado. O cara conseguiu fazer, mas é bem complicado de dar manutenção num software desse. Então, se a comunidade quiser abraçar, perfeito, é mais nem que seja como uma experiência, mas vale, né? É muito válido esse desenvolvedor conseguiu fazer a prova de conceito, que é possível fazer. A questão aparentemente não é viável. Isso vai ficar. Na verdade tá estranho, porque Debian é comunidade, embora tenha, acho que tem uma fundação, né? Mas nem tenho certeza mais agora se tem. A gente já falou sobre Debian aqui, eu não lembro mais agora se tem a fundação ou não tem. Mas já é comunitário, ainda vamos esperar então que a comunidade faça, mas é a comunidade que faz. É estranho. Mas ele torce que o pessoal aí faça alguns voluntários encarem a tarefa de fazer então com o kernel FreeBSD, né, o KFreeBSD. Vamos ver se sai, mas é pelo jeito mais uma vítima do systemd. Pois é complicado. Vocês têm alguma ideia sobre a comunidade que usa essa versão da distribuição? Tipo assim, alguma ideia de quantas pessoas usam? Cara, se não me falha a memória, o pessoal do Debian já tinha dito que era pouca gente que usava isso daí. Mas não sei o número mesmo. Nem um número aproximado. Porque eu ia falar, eu conheço várias pessoas que começaram a sua própria versão da distribuição X, né? Então, cada um ia lá e eu acho que esse pessoal tocava o bonde, tinha a própria versão deles, enquanto era útil a eles. E na maioria das vezes, eram eles mesmos que faziam todo o trabalho, né? Que iam lá, chutar o escanteio e correr na área para cabecear. Era eles que faziam tudo isso. Mas o problema desse tipo de distribuição é justamente o fato que tem uma pessoa só que faz tudo. Por mais que tenha uma pessoa ou outra que aparece e ajuda em algum período, mas é um trabalho fila da mãe de manter uma distribuição viva, ainda mais se você tem que chegar no ponto onde você tem que ficar lidando com patches, né? Tipo, o motivo que você tem a sua distribuição é porque as distribuições que existem não fazem o que você quer ou não tem por padrão o que você quer. Então você pega uma e joga uns patches em cima e tenta melhorar. Então, isso é um trabalho miserável. Chega no ponto onde que você não tá aí, não tá mais usando ele, né? Se começa a pesar muito pra você, aí isso morre logo. Então não é muita surpresa que isso aí aconteceu, né? Na verdade, assim, o KFreeBSD na verdade, essa variante aí que o Debian mantinha, eu basicamente assim, eu nunca testei, né? Eu não fui muito de testar essas. Talvez eu acho que por fato de ter usado bastante FreeBSD ou FreeBSD da minha vida, eu acho que eu não fui muito com a cara com o formato do Debian junto com o FreeBSD. Nada que eu tenha nada contra, claro, mas. Pois é, a Prígio, tu não tava nos outros episódios, a gente falou bastante sobre o systemd, que tá uma polêmica desgraçada no mundo aí do Debian, né? Diz na notícia ali que possivelmente um dos culpados de não ter mais essa variante do Debian é o systemd. Porque hoje em dia, assim, às vezes eu vejo o pessoal que está crucificando o systemd, né? Era aí que eu queria chegar. Nesse eu ponto. Engraçado isso. O que acontece? Vamos lá. Por que o systemd é a evolução? Vamos lá. Vamos começar pelo Solaris. Rapidinho, eu vou falar bem pouquinho, prometo. No Solaris versão 7, 8, 9, ele ainda seguiu o formato, principalmente na versão 9, ele ainda seguiu o formato sysvinit. Então você tinha lá o init, pai de todos os processos, todos os demos armazenados em /etc/init.d, aquele padrão em formato do sysvinit, né?
assim como você tem no Red Hat, assim como você tem em outras distribuições Linux, outras variantes do próprio Unix, enfim. E aconteceu que, de repente, do nada, a equipe do Solaris criou e levantou um novo projeto, né, que já estava em desenvolvimento há bastante tempo, e levantou e criou o Solaris 10. O Solaris 10, ele veio com o formato SMF, que é o formato de facilitar, ou melhor, eu estou traduzindo em português, tá? É o formato de facilidade de aproveitamento de gerenciamento de serviços. Pronto, estou tentando traduzir, né? Então acontece o seguinte, o que aconteceu com isso? Ele permaneceu com compatibilidade com o sysvinit, beleza? Você ainda continua tendo alguns serviços que você pode dar um /etc init.d serviço, porém, o Solaris 10, que foi a grande evolução dos administradores do Solaris, tenho certeza que vão concordar comigo, foi a grande evolução para melhor que o Solaris recebeu, que foi utilizar o SMF. O que é o SMF? É a mesma coisa que a gente está tendo aí no systemd, o que a Apple já experimentou bastante tempo lá no Launchd, no macOS. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa, estou dizendo que a ideia é a mesma, centralizar todos os serviços em uma unidade de processamento, uma unidade, né? Ou seja, agora passou a ser tudo uma unidade de gerenciamento, ou melhor dizendo, o formato do SMF, ele gerencia log, ele gerencia o serviço, a fila de serviço conforme ela anda, quais são os serviços que estão em manutenção, quais são os serviços que estão enable, disable. Então você tem um controle centralizado do sistema operacional que te dá uma facilidade de gerenciamento, o que você antes não tinha, porque ficava muito perdido, né? Ou seja, uns serviços tinham o gerenciamento standalone, outros eram gerenciados pelo Inetd, né? Não sei se vocês pegaram, a maioria que está escutando pegou essa época, né? Ou seja, então agora não, agora você tem todo o serviço de gerenciamento baseado no formato de controle de unidade. Estou levando em consideração o que eu acabei de falar do Solaris, como no systemd, como na Apple também tem. Isso é muito bom, principalmente para log, como por exemplo, assim como acontece no SMF do Solaris 10 e também no Solaris 11, assim também acontece no systemd, assim também acontece lá no Launchd, quando você tem um problema num daemon, né, num serviço que não foi iniciado corretamente, você sabe aonde procurar aquela informação. Ela está centralizada ou por quê? Então você não precisa ficar catando log no sistema operacional, de onde a aplicação escreve lá no /pt/log, ou outras escrevem no formato padrão /var/log, ou no Unix /var/dm, aquela coisa toda, e aí você tem uma facilidade muito maior de ter os logs centralizados. E por ser compatível com o formato de unidade, você ainda tem a sugestão que o sistema pode te dar. Como, por exemplo, olha, ele pode até dizer para você, esse serviço não está funcionando, não está em manutenção, porque não carregou adequadamente, e você pode ler o arquivo de log que se encontra aqui. Ele ainda diz mais. Ou pode ler a documentação que se encontra aqui, na URL. Ou resolver o problema executando esse comando aqui. Então, assim, você tem um serviço muito bem centralizado. Então, isso deu certo no Solaris 10, e isso, no meu entendimento, está dando muito certo no Linux também. O problema é que tem um povo que, assim, eu gosto, vou logo falando, eu adoro o formato sysvinit, tá? Eu adoro, ok? Só que para mim é o melhor, tá? Como eu gosto muito do BSD Style. O problema é que, BSD init, né? Que quando tem uma coisa nova, que foge do conhecimento padrão da pessoa, que a pessoa não gosta de buscar conhecimento, não gosta de estudar, aí o cara começa a falar mal. Eu tenho notado muito isso. O log, né, tu tinha visto sobre o systemd, tu tinha visto os logs, não eram os logs que tinham ficado mais complicados, ou era o processo de fazer a inicialização mesmo, os scripts? Não, era a saída para você ver o status do serviço, né, para iniciar e parar ele, checar o status e tal. Antes você falava o dado que você recebia era, tá rodando, tá parado, tá morto, e assim, agora tem um porrilhão de coisas que ele mostra. Não vejo muito bem a utilidade. Eu acho assim, se eu quero mais informação, então eu poderia passar um argumento para falar, me dá ele mais verbose, né, --v, uma coisa assim. Porque na verdade o que acontece, eu entendi, Og, assim, é porque na verdade ele tem que ser entendido de uma outra maneira, como por exemplo, como eu falei, o systemd, ele trabalha com todos os serviços em uma unidade. Então, por exemplo, se você quer ver se os serviços estão funcionando, ele tem total compatibilidade, beleza? Com o formato sysvinit. Então, antigamente, no Red Hat, no CentOS, no Fedora, por exemplo, e até no Ubuntu, porque o Ubuntu também adquiriu esse formato, que é o mesmo formato que o Red Hat utilizava, né? Que ele passou a utilizar
desde que trocou o invoke-rc.d para o comando service. Não que trocou, os dois se manteram lá. Então você, antigamente, quando queria ler um serviço, para ver se eles estavam funcionando, você executava o comando service, espaço menos status, -all, né? Então você via se o serviço estava funcionando. Ele te dava a lista de serviços que estão de pé, tá? Ou seja, agora no systemd, você, como eu falei, você tem todos os serviços, todos aqueles arquivos .service, eles são arquivos de serviço, né? E na toa que se vocês darem um VI nesse arquivo, você vai ver que é uma coisa padrão, né? Ele tem os seus atributos, um dos atributos é o exec, que aponta para aquela instrução, para aquele comando que executa aquele serviço, com ou sem parâmetro, né? O arquivo de variáveis, né? Que geralmente fica lá em /etc default ou /etc sysconfig, né? E aí você consegue executar o comando sysctl, que é o gerenciador, né? do systemd, assim como tem o launchctl, que é o gerenciador do launch do macOS, e assim como você tem o svcadm, que é o gerenciador do SMF no Solaris 11. Então, tudo centralizado. E aí você, por exemplo, você digita lá systemctl espaço list-unit-files. Então ele vai te dar tudo, né? Ou você pode fazer um list somente com files. Ele vai te dar tudo. Ah, mas eu só quero ver serviço. Então você utiliza o do target de serviço. Aí você coloca lá o "-t", por exemplo, e escreve service, né? E aí ele vai te dar todos os serviços listados em linha, a sua unidade de arquivo e o seu estado. Se tá enable, disable, static, entendeu? No caso dos outros de manutenção. Então, assim, tem como você ler, tá? Só que os comandos são diferentes. Eu concordo com você, ó, sem dúvida. Não. Eu não tô dizendo. Não, o que eu te dizer é o seguinte: o comando é diferente, mas isso é esperado, já que a ferramenta é diferente. E eu não disse que você não pode ler o resultado. Eu só tô falando que antigamente eu só quero ver o resultado. Eu quero saber se ele tá running, stopped, dead. É isso que eu quero saber. Eu não quero saber mais nada. Se eu quisesse saber mais, aí eu poderia passar algum argumento pro comando para me dizer mais outras coisas. Só que a forma que ele funciona por padrão é mostrar um monte de coisas. Então, essa é a única coisa que eu acho assim meio chata. Mas beleza. E é meio estranho, né? Porque quando você quer inicializar algum trabalho, não um trabalho, você quer inicializar um serviço, que habilitar ele usa tudo symlink, não é isso que usa para poder jogar um arquivo para lá e outro para lá, é tudo usando symlink. Eu entendi. Deixa eu só ver se eu entendi. Você quer ver, por exemplo, um serviço, não é isso? Está funcionando, é isso? Eu quero ver o status. Então, beleza. Da mesma maneira que você tinha no formato sysvinit, que você digitava sys-service espaço serviço, status, lembra? Sim. Né? Como você digita /etc /init. Na verdade, o que o operador fez? Ele executou para você um /etc /init.d /serviço, concorda? Sim. Status, né? Agora, que é um script, ele é um daemon. Agora, aí que está a diferença do systemd. O systemd, ele não depende que aquele daemon que ficava armazenado no /etc /init.d conduza as opções para você. Como, por exemplo, não era tudo serviço que tinha o flag status, porque se o cara não criasse lá no shell script um case que atendesse status, não ia funcionar, né? Concorda? Sim. Então, o systemd é diferente. Por exemplo, eu quero ver se o SSH está ativo. A gente sabe que o daemon do SSHD no Fedora, no CentOS, no Red Hat, ele é SSHD, né? Como no Debian é apenas SSH, né? Faz referência ao nome do serviço. Então, no systemd é a mesma coisa. Systemctl, espaço status, espaço SSHD. A vantagem é que o verbose que o systemd te dá é muito melhor, muito maior. Por exemplo, ele vai dizer para você se o serviço está ativo. Aí ele vai dizer, uma das linhas, tá? Depois eu passo um verbose para vocês aí. Uma das linhas, ele vai dizer assim, ó, loading service, né? Aí tá lá, ssh.service. Tá ok, enable. E vai dizer para você o caminho que você construiu esse serviço, né? Que é o sshd.service. Na linha de baixo ele vai dizer assim, tá ativo ou não tá? Aí ele vai dizer active, running. Inclusive, assim, até fiz rapidinho aqui para pautar no que eu tô falando, ele até, no caso do Fedora, ele trabalha até com color alto, né? Alt color, então tá verdinho, né? Se tivesse fail, ia estar vermelhinho, né? Aí ele diz pra mim aqui, ó, tá ativo desde o dia tal, sei lá o que, no meu caso, na minha máquina, tá 1 dia e 11 minutos, né? Embaixo, ele diz mais, coisa que o formato sysvinit você tinha que consultar log, lá no /var/log messenger pra descobrir, né? Ou no caso, daemon.log, se você tivesse uma rule lá no syslog.log.
conta. Ele ainda diz mais, main PID, qual é o PID associado a esse serviço? Ele ainda diz mais, como o systemd ele é gerenciado pelo cgroup, né? Basicamente, ele diz lá qual é o diretório slice que tá, qual é o PID e qual é o comando de execução. Mas peraí, Afrid, mas pera lá, eu vou te interromper, porque é o seguinte, o meu ponto que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu não tô dizendo que não tem nada útil e tal, mas pra mim isso aí chama-se over-engineering, porque o que eu quero saber é o status, eu não quero saber o PID do negócio, eu não quero saber onde que tá o arquivo do log, eu quero saber qual é o status, tá ligado? É isso que eu tô dizendo. Eu entendi, Og, mas ele diz o estado, por exemplo, ele diz aqui ativo. Eu sei que ele diz, mas ele me dá um catatal de coisas, então o Linux funciona da seguinte forma, eu sei exatamente o que eu quero, e eu peço para você o status. Se eu quero saber o PID, eu passo então algum outro argumento pro comando. Então, eu acho que essa é a forma que ele se comporta por padrão, tá providenciando mais dados do que eu tô pedindo. Eu tô pedindo o status. É só isso que eu quero. Eu quero o status. Eu entendi. Você tem como simplificar, tudo bem que foi como você falou, você tem que botar mais flags, né? Agora, o que eu acho sensacional no systemd, no caso, quando você, do comando que eu falei, tá, gente? Que é o systemctl status e o serviço que tu quer. É que nas últimas linhas, ele faz ali tipo um grep de 3, 4 últimas linhas dos logs que estão indo para o arquivo message. Então ele coloca lá, né? A hora que você executou, o teu hostname, o daemon se está funcionando, em qual porta que ele está funcionando. Então aqui ele dá aquela saída de log. Então quando você tem um problema, aí que está a diferença. Que quando o serviço está em manutenção, tem algum problema, está disable, ou porque não subiu por algum problema, aí que entra a vantagem do systemd. Porque quando você executar status naquele serviço, ou você pode também utilizar o menu X que ele te dá mais informações e mais verbose, enfim, ele vai te dar exatamente qual é o problema que o daemon não subiu, que o serviço não subiu, né? Ou o script, né? Ele vai te dar exatamente qual é o problema. Ele vai te dar uma referência, ó, vai na página URL e tal, verifica aqui, logicamente, eu não sei como é que funciona isso, se isso é mapeado, ou enfim, não sei. Ou ele vai te dar assim, dizendo para você, ó, não encontrei o arquivo tal, né? Ou aquilo que você tinha que perder o tempo fazendo regex, grep, seja o que for lá no message, você tem centralizado no status do serviço. Então, assim, eu acho uma grande vantagem. Eu concordo com você que realmente é a questão mais costume, né? Talvez se você tivesse conhecido primeiro o systemd e depois o sysvinit, talvez você esteja falando que o sysvinit é muito simplificado, entendeu? Porque, assim, é o mesmo sentimento que eu tive. Mas, assim, eu concordo com você. Existe realmente... Tem que reaprender, né? Porque tem que reestudar, senão tem coisa que eu me perco pra caramba ainda, né? Ainda tô vendo bastante coisa nele, mas tem coisa que eu me perco bastante nele. Só que eu vi que a nível de gerenciamento de servidor, eu entendo que ele atende muito bem. Ele atende muito bem. E o .NET 5 será open source, como disse aqui, acredito que foi até o Diego que botou nessa pauta, né? Botou a tag ironia. A Microsoft adere ao comunismo. Tem que deixar bem claro que é uma piada, né? Sim, preço ironia, né? Microsoft adere ao comunismo. Bom, Microsoft adere ao comunismo, puta. Bom, o que aconteceu? A Microsoft anunciou que a próxima versão, .NET 5, vai ser open source. Inclusive os códigos já estão liberados, né? Os códigos fontes do .NET. E o pessoal encontrou cada coisa nos códigos. Pois é, tem uns comentários bem legais. Lá parece eu quando programava em Delphi. Tem os comentários do tipo, não sei por que funciona, mas tá aqui, eu não vou mexer. Tem esse tipo de coisa lá no meio do código, né? Não tem palavrão, mas tem piadinha. Piadinha tem bastante. E daí, o que vocês acham sobre isso? O April fica pra depois, né? Que senão a gente não para de falar. O que vocês acham dessa... A gente já falou sobre isso numa outra notícia, que é aquela declaração de amor da Microsoft pelo Linux no Azure, né? E agora a Microsoft realmente declara mais amor ainda, liberando o código-fonte do .NET. O que vocês acham sobre isso? A Microsoft está mudando seus rumos? Olha, foi por isso que eu fiz a piadinha, né? Mas enfim, o que acontece sim, a Microsoft gosta de dinheiro, não tem mais ideologia, não tem mais tanta ideologia pelo menos, né? Os caras querem dinheiro, não interessa se o dinheiro tá no Linux, em abrir um código novo, o que interessa é que entre dinheiro. Tá, mas o que eles vão ganhar dinheiro se eles vão estar dando de graça agora o código? Aí que tá, porque eles conseguem colocar a tecnologia deles em Linux de forma oficial, pelo menos, quer dizer, oficial a partir da comunidade, né? Mas enfim, eles conseguem
ampliar o mercado deles para tecnologias deles. Então isso pode ampliar o desenvolvimento para coisas deles, né? Por exemplo, desenvolver para Xbox, desenvolver aplicativos para Windows. Eu acho que aumenta a integração. Acho que é o suporte também, eu acredito, né? Porque pode levar aplicações deles para Linux, né? E para Mac também. Para Mac também, por consequência. Android e companhia. Então imagine tu ter aplicações .NET rodando em Android. Imagina se foi a bateria. Se foi a bateria. O Og é programador e é um programador que eu respeito. O Og é. Eu vou perguntar pro Og. Og é. Não é que esse negócio não, porque uma vez você mostrou aquela língua que você programava, nem me lembro o nome, você estava fazendo um teste, e eu fiquei impressionado. Bom, aquela que você não tem ordem para programação, sabe? Eu não lembro o nome da língua. A falando de Clojure? Eu acho que é. Que você não tem a seguinte ordem para programação, né? Então, assim, aquela dali não sei, daquela ali eu não sei nada. Então, deixa eu te falar uma coisa. O que você acha se amanhã a Red Hat chega para você, fala assim, Og, abandone seus projetos em Python, seja o que for, e cria uma solução pra gente aqui agora em .NET, em C#. O que eu acho? Eu, primeiramente, se eu trabalho para minha companhia, se é isso que eles querem que eu faça, é isso que eu vou fazer. Eu não sou bitolado assim que eu falo, não posso escrever coisas. Eu vou escrever do que manda fazer. Mas o exemplo que você deu não é um mau exemplo, porque o lance do .NET a história começa muito tempo atrás, né? Então, o Miguel de Cássia foi lá, na época que eu acho que ele trabalhava para a Novell ainda, se eu não me engano. Ele aproveitou que o pessoal da Microsoft pegou o framework deles e colocaram, se não me engano, foram os padrões da linguagem para o C# e da outra coisa que eles chamam do Common Language Runtime. Eles colocaram isso de uma forma aberta. Aí o Miguel de Cássia foi lá e pegou e inventou o Mono, né? Então, o projeto Mono nasceu, foi daí. Então, hoje em dia, mostra aí que o Miguel de Cássia, depois que saiu da Novell, ele montou essa companhia nova dele, a Xamarin ou Xamarin, eu não sei como é que é a pronúncia da companhia dele, mas é tudo com .NET. Então, se eu tinha olhado a notícia, mas eu não li ela. Então, se eles estão realmente botando o framework inteiro .NET como open source, isso quer dizer então que não é só mais C# que vai estar disponível e todas as bibliotecas que antes eram fechadas vai estar tudo fazendo parte agora do open source? É isso, então? Assim, a minha pergunta foi mais assim, no sentido do tipo, por exemplo, vamos supor, é porque você não acha que o programa que você está fazendo, por mais que seja open source, o programa que você esteja fazendo, ele vai estar vinculado à Microsoft, assim, não diretamente à Microsoft, mas aquele compilador, vamos dizer assim, né? Onde a pessoa vai conseguir pegar aquele programa que você criou, de repente, por exclusividade, não sei, e vai conseguir portar para o Windows, eu não sei. Eu não sei se eu consegui expor melhor a minha pergunta, mas do tipo, você vai criar um programa numa plataforma em que eu acredito que vai, né, funcionar também no Windows, né? Então, assim, eu acho que você acaba perdendo um pouco da exclusividade daquele que programa em plataforma Objective-C, né, diretamente para Android, diretamente para Linux. Eu não sei se eu estou sabendo explicar muito bem, mas assim, você não acha que fica uma coisa assim mais na mão da empresa? Eu acho que não, né? Mas você está falando que o negócio vai ser open source, então quando você escreve qualquer código vai ter uma licença também open source em cima de tudo, não? Então, pelo menos, se você está falando especificamente com a Red Hat, tudo que a gente escreve aqui é open source, tudo está lá no GitHub, então não vai ter dono, né? Red Hat que é o dono do negócio. Pois é, eu tava olhando aqui o GitHub do Microsoft, aqui eles falam de ASP.NET.5, .NET Core 5, .NET Compiler, plataforma. Tem algumas coisinhas aqui, eu acho que é isso que eles estão liberando agora. O Core, que é o que tá agora mais, acho que é o Core mesmo. Eu acho isso massa, cara, porque tem um monte de tecnologia. Quem gosta ou não gosta da Microsoft, tem um monte de tecnologia escrita em .NET que pessoas usam. Um monte de corporações, um monte de organizações usam. Então, se isso quer dizer que agora você pode ter mais gente que está vindo desse mundo open source que vai poder contribuir com os códigos, ou até mesmo pegar esses códigos e portar eles para rodar em outros sistemas, eu acho isso uma vantagem enorme. Isso, eu acho que o que foi que a gente conversou num outro episódio aí que a gente falou assim, isso é uma forma excelente de atrair mais usuários. O que foi que a gente falou? Não era lá do Azure, será? Não lembro. Acho que foi, né? Acho que foi do Azure, então, exato. Falando sobre o novo CEO da companhia, da Microsoft.
Então, eu acho que isso aí, então acho que isso é um passo bacana, pô, abrir um leque aí para poder falar assim, olha, nós temos um monte de coisa escrita em .NET, tudo em C# ou o que seja, e agora botando open source, o pessoal não vai ter tanto, mas talvez não vai ter tanto medo de rodar o código. Peraí, sei lá. Eu acho que eu tô começando a entender o negócio aqui agora. Na verdade, não vai ser um compilador para Linux, ele vai soltar em open source, Isso, o fonte mesmo, fonte do core do .NET. Já tá liberado, inclusive. O .NET existe pro Linux já tem muito tempo, foi o que eu falei, do Miguel de Casa. Você escreve, hoje não, poxa, sei lá, uns 8 anos atrás, 9 anos atrás, você podia escrever código em C# e rodar ele no Linux, tranquilo e calmo. Através do Mono, né? O Bench é escrito em C#, se eu não me engano. Entendi. Mas é que tá assim, eu vejo por um outro lado. Eu acredito que é o seguinte, porque eles não vão liberar uma coisa assim sem ter visão de retorno, de lucro, né? Eu acho que eles continuam vendendo subscript não, eu acho que eles continuam vendendo suporte, ou talvez até subscription mesmo. Tem o Visual Studio também, né? Eles continuam vendendo Visual Studio. Sim. Também aqueles softwares do tipo T Foundation, não sei se essas coisas existem, Foundation Server, .NET, essas coisas todas. Então eu acho que eles continuam vendendo talvez o suporte. Eu acredito que você vai ter um maior nível de leque, né, de possibilidades. Eu não sei se é isso. Agora, a gente pode lembrar também aquele fato que aconteceu um tempo atrás, em que eu até fiz uma análise lá no código kernel 3.8.8, já há bastante tempo, a referente que o pessoal cansou de dizer que a Microsoft estava contribuindo bastante com o kernel Linux, quando isso não é verdade. Na verdade, lá você encontra vários módulos, vários códigos para a compatibilidade do kernel com Hyper-V. Agora, para quê? Para que eles possam ter mais um mercado onde explorar, e tem dado certo, eles têm ganhado dinheiro com isso. Né, o que eu tenho visto no mercado, bastante servidores Hyper-V com Linux, com Red Hat, SUSE, rodando até mesmo Debian, é bastante, tá? Então assim, eles têm lá, inclusive até numerei lá no meu blog, lá todos os arquivos todos os arquivos de biblioteca, todos os arquivos de código C, que estão com todo o conteúdo que a Microsoft mexeu, que a Microsoft disponibilizou. Então tudo com foco de suporte, foco de ganhar dinheiro, né? Então assim, alguma coisa, eu não creio que eles tenham sido muito bonzinhos aí não. Alguma coisa tem. Mas, eu tô lendo aqui o blog do .NET. O que eles disseram aqui, o que eles liberaram, né, do fonte? Eles liberaram, então, o .NET Core e inclui o runtime e as bibliotecas também, framework de bibliotecas. Então é só para o cara criar um programa para poder fazer rodar em multiplataforma. Obviamente vai aparecer compiladores novos, não é isso? Não, cara, existe um compilador. O que pode acontecer é que vai surgir um compilador do .NET que vai ter embutido dentro do Eclipse, por exemplo. Não, já existe compilador, gente. O pessoal, justamente foi o que eu falei. Quando você escreve hoje código em C#, aquele Common Language Runtime, e o pessoal do Miguel de Casa, o Miguel de Casa, junto com outras pessoas, aproveitaram do fato que o Common Language Runtime estava disponível e o C# também estava disponível, e eles montaram o compilador, então existe. Agora, se eles estão colocando mais coisas ainda como open source, isso quer dizer que eles estão expondo mais ainda do que o CLR, né, o Common Language Runtime, ou o C#. Pode ser que eles estão expondo mais coisas, até mesmo porque ele tem um monte de biblioteca que eles escreveram no namespace Windows, que de repente agora essas coisas vão estar disponíveis para as pessoas escreverem. Então não vai ser nem mais aquele DLL, né, aquele DLL que você no Windows usa, vai ter o código do negócio. Se isso vai permitir que outros compiladores sejam criados, pode ser, claro, porque vai ter mais código exposto aí, pode ser que isso incentive o pessoal a escrever mais. Mas para mim o que isso quer dizer é que vai ter muito mais acesso a códigos que antes não estavam open source. Isso vai fazer com que então o Mono e todas essas implementações da .NET vão melhorar, porque vão ter acesso a mais códigos e vão ter mais visibilidade. Vai ter também time, né? Isso é mais importante. E veja bem que da mesma forma que até agora nós estamos falando assim, aplicativos do Windows para rodar no Linux, mas e vice-versa, cara. Você no seu Linux você pode escrever código em C# para poder rodar no Windows, tranquilo, e no Mac também. Exatamente. Eles estão visando a multiplataforma, talvez. Acho que também por um pouquinho de interesse, não sei se de repente lá no Windows Phone, de repente. Eu ia falar isso aí mesmo, eu acho que também tem esse interesse. Né? Acho que tem interesse. Mas isso assim é até bom pra eles, né, cara? Eu acho que quando a Microsoft criou aquele Codeplex,
né? Acho que é isso, né? O Podplex. Sim, Podplex. Que inclusive eles criaram lá o Singularity, né? Que foi um sistema onde gerou a base do PowerShell. O sistema era aberto, né? Acho que o JDK ainda está disponível. Enfim, então acho que isso é bom, cara, para eles, porque eles estão fazendo um pouquinho a comunidade interna deles, né? Participar mais. Isso é bom. Você, por um lado, acho que eles estão aprendendo um pouco com a comunidade Linux, um pouco a história aí do open source, do OSI, da Free Software Foundation. Acho que eles estão aprendendo um pouco, apesar de que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas eles estão aprendendo. Eu acho que eles estão aprendendo muito, muito sobre isso. Até porque, cara, se você reparar uns 6 anos atrás, o dilema da Microsoft era uma coisa muito fechada, né? Eu não sei se 6 a 10 anos atrás, era uma coisa muito fechada, né? Então, assim, para mim, eu acredito também que seja muito porque eles estão perdendo muito mercado. Eu tenho visto aí, eu até li esses dias uma reportagem dizendo que as vendas de Mac nos Estados Unidos subiram absurdamente, as vendas de Mac na Europa também subiram absurdamente, as vendas de PC caíram absurdamente. Os preços do Mac subiram absurdamente no Brasil. Mas aí no Brasil é diferente. É que no Brasil é porque a Apple ela errou. O dono da Apple tá achando que tá em Dubai. Eles estão achando que eles erraram o país, entendeu? Porque quem paga 4.500 no iPhone 6 eu dou um troféu, o cara é demais. Mas enfim, deixando pra lá do jeito que eles estão extorquindo o povo brasileiro, mas fora isso, tudo bem. Enfim, um computador que é também $1.000, conhecido como a Breja, também conhecido como troca um iPhone 6 Plus por 10 Moto E. Cara, se você comprar um iPhone 6 Plus de 128 GB no Brasil e um PlayStation 4 diretamente no site da Sony, você pode vender isso da entrada no apartamento. Sim. Entendeu? Então, assim, é complicado. Voltando ali ao .NET rapidamente, a licença dele é MIT. A licença dele é o quê? MIT. Não sabia não, é isso mesmo, gente? Eu pensei que fosse GPL, né? Cara, eu confesso que eu não li muito sobre isso não, cara, eu nem parei pra ler. Mas eu acredito que seja um investimento aí pro Windows 10, né, porque sabe que o Windows 10... O framework é licença Apache 2.0. Aham. Então, eu acredito que seja investimento nas plataformas mobile e no novo sistema que vai lançar. Porque quanto mais disponibilidade, até porque, cara, se você vê muitos programadores que programam soluções para Linux, para Unix, para Mac também. Não, para Mac eu não sei se acredito que não tanto. Mas você pode ver que tem muitos que usam máquina com Windows, né? Então, assim, eu conheço um monte de gente que é administrador Linux e usa uma máquina com Windows instalado e quando chega no trabalho abre o PUT. Então, assim, esse tipo de situação acontece. Então, assim, acho que de repente eles estão pensando o contrário agora, né? O cara que trabalha com Linux, o cara que trabalha com Mac pode agora desenvolver tranquilamente na ferramenta e usando, como já podia, né? Mas agora de uma forma mais natural, não sei como eu posso dizer, mais confiável, né? Enfim, com uma ferramenta de programação e com o código da Microsoft, né? Então, eu acho que ainda temos que esperar os próximos episódios e vamos ver se não vai ter alguma novidade sobre isso aí. Eu prometo que eu perco meu tempo para ler sobre isso. Cara, eu até propus já, quem sabe a gente não traz alguém da Microsoft para falar sobre o software livre aqui. Eu conheço um cara aí da Microsoft legal para trazer. Mas conversaremos depois, então. E olha que tem bastante coisa no... Tem bastante coisa no GitHub da Microsoft. Eu tava olhando antes também. Vocês ouviram, ou melhor, vocês leram sobre o problema do Gnome? O Gnome ele teve uma disputa de nome com a empresa Groupon, que eu acho que não é o Groupon aqui do Brasil, né, de compras coletivas. Eles estavam uma empresa que fabrica terminais de autoatendimento baseados em tablets. Eles botaram o nome de um produto deles como Gnome e estavam entrando na disputa para pegar esse nome para eles, né, o nome Gnome para o produto deles. E então a Fundação Gnome já entrou ali junto com a comunidade para tentar reverter, porque ia ter que entrar na justiça, por mais que eles tivessem o nome registrado, eles iam ter que entrar na justiça para defender o direito deles de usar o nome, né? Só que eu acho que, olha, não sei se deu 24 horas, a repercussão que deu tudo isso, o pessoal do Groupon desistiu do nome, tá? Então fica com vocês Gnome, tudo bem, não vamos mais correr atrás, né? Eles desistiram, inclusive o site ainda existe, né? gnome.groupon.com. Não vi. Ainda tem aí o desenho de que é, né? Aquela coisa toda. Eu vi que um pouquinho tempo depois, não sei se foi exatamente 24 horas, uma vez eu abri meu Google Plus, foi no Twitter, não sei, eu recebi mensagem, li que estava acontecendo isso, acho que foi um dia ou 2 dias depois, estava lá a mensagem que a equipe da Groupon colocou um anúncio dizendo que
que não sei se arrependeu e que entende, enfim, desistiu. De manhã eu tinha visto a notícia que eles estavam na disputa, e de noite eu tava terminando de editar o Opencast, tava enviando ele pro servidor, fui dar uma olhada nas notícias e eles tinham desistido. Então foi menos de 24 horas. Então, aí bom, aí sim. Sabe o que eu acho interessante essa discussão aqui trazer? É que tem muita gente que critica distribuições e outros projetos que registram a marca. Porque, fulano, mas se é o software livre, por que eu tenho que dar satisfações ou pagar, seja lá o que for, para usar a marca, por exemplo, do Ubuntu, da Red Hat? Por que eu teria que fazer isso, né? Tá aí uma boa prova do porquê é necessário registrar a marca mesmo sendo software livre, né? Imagina quantas empresas não iriam se aproveitar da fama de outros projetos para se alavancar no mercado. Porque agora eu pergunto para vocês, quem de vocês conhecia esse Groupon antes disso? O pessoal faz muita referência ao Groupon do Brasil, né? Sim, que não é o mesmo, né? Mas esse Groupon eu acho que ninguém conhecia. Inclusive, a nomenclatura é diferente. Uhum. Há muito tempo atrás, eu me lembro que isso, acho que foi em 96, 97, eu não lembro, que eu tava vendo o porquê dos nomes de utilitários para Linux e para Unix tinham nomes estranhos, né? Não tanto para utilitários, enfim, no core, né? Como o comando cat, né? Nano, Pico, naquela época, Vim, Emacs, seja o que for. E aí, Q, né? Se você não entendeu o que eu falei, Q é um excelente software de conexão serial, call another up-system, tá? Você pode apt-get tal Q, então use tal Q. Enfim, voltando ao assunto. Você pode... Eu me lembro que há um tempo atrás eu procurei por que esses nomes são estranhos, né? E aí eu fui ver que na verdade, eu não sei se isso aí era real, né, quando eu li, que eles colocam nomes justamente para que você não tenha uns nomes mais estranhos, para que você não tenha um bate aí com uma empresa, alguma coisa que tem um nome mais fácil, ter sido registrado em algum país e ter algum problema legal, né? Então eu não sei se isso era verdade, que eu li há muito tempo atrás, mas há muito tempo atrás eu li uma reportagem sobre isso. Isso ficou na minha cabeça há muito tempo, né? Porque tem lá nomes de aplicações, né, que são realmente uns nomes mais estranhos, né? Então, cara, é um nome estranho, né? Enfim. Aprija é um nome estranho. E aí, Og, tem alguma consideração aí? Og também é um nome estranho. Não, eu vi, fez um estardalhaço bem grande, porque tem muita gente da Red Hat que faz parte do projeto Gnome, então eu acompanho muitas pessoas pelo Twitter, então eu vi que realmente tá fazendo muito barulho, muito pessoal pedindo pro pessoal boicotar e fazer alguma coisa. Então, quer dizer, é bacana você ver primeiro a comunidade juntar assim, todo mundo lutando pela mesma coisa. E esse negócio aí de direitos autorais, né, e é uma coisa, é direito autoral que você falaria sobre a marca, né? Então é uma coisa bem interessante, porque nós estamos falando de um projeto que é open source, então, mas lutando para manter a sua marca registrada, que parece uma coisa meio mais capitalista, assim, não parece nem uma coisa tão aberta assim, né? Mas foi bacana de ver o pessoal todo lutando junto aí para poder não deixar que isso acontecesse. Eu até acho estranho como é que isso aconteceu, porque será que o pessoal do Groupon não tinha nem ideia de que existia o projeto Gnome para eles usarem isso? Eles sabiam, inclusive já tinham conversado com o pessoal do Gnome. Eles sabiam, eu até acredito que eles estavam querendo ser conhecidos no mundo, cara, não tem outra explicação. Porque eles conversaram com o pessoal do Gnome, estavam tentando negociar alguma coisa da utilização do nome Gnome, e segundo até eles falaram no site deles, eles não conseguiram chegar a uma conclusão, um acordo que fosse bom para as duas partes. Então isso foi um marketing stunt, né? Eu acho que foi, cara, foi que na verdade eles queriam isso. Mas deu pra ver também a força da comunidade, né? Que a galera se uniu de um jeito que... Exato. Agora, pro final do episódio, vamos para o Fortnite. GCC versus Clang, ao menos para o Google Chrome de Linux, né? Ou seja, o Google começou a estar fazendo a compilação final do Google Chrome de Linux usando o Clang, compilador, um compilador open source também, em vez de utilizar o GCC. O que isso acarreta na prática? Na prática, o binário ele acaba sendo 8% menor, mas com o mesmo desempenho. E sendo que eles utilizavam o Clang antes, já no desenvolvimento, só faziam compilação em GCC. Agora é totalmente usando o Clang para Linux. Eu acho que o primeiro projeto a usar foi o OpenBSD? Foi algum BSD, né, que resolveu usar primeiro, né, o Clang.
Ou Clang. A Apple também utiliza há algum tempo já, não sei se ela utiliza internamente, mas eu sei que o que vem embarcado no macOS é o LLVM, que é parte do Clang. Pois é, será que o Google vai fazer de novo mais uma mudança de mercado, já que eles conseguiram fazer uma mudança no versionamento dos navegadores, né? Que ficou esse absurdo. Será que eles vão conseguir também agora mudar o compilador padrão? Tomara que o Clang tenha logo suporte ao OpenMP, né? Senão eu tô lascado. É que eu vejo assim, o que eu vi de vantagem que o pessoal falando? Tamanho do executável. Tamanho do executável hoje, eu digo que não é um grande diferencial. 8%. Mas os 8% num disco, cara, tu não vai fazer uma aplicação de giga. Aplicações são menores que giga, né? Bem menores. E tem questão de mensagem de erro melhores. Mensagens de erro melhores. Pra depuração. Pra depuração. Então ele já estava usando pra depuração no desenvolvimento. Então é a compilação final. Uhum. Não sei, talvez é uma questão de simplificação, né? Já que tá usando um, continua só usando C1, hein? Sei lá, Og, o que tu acha? Pra ti como desenvolvedor, se fosse usar então entre GCC e Clang, a depuração e o tamanho menor do executável seria o suficiente pra fazer com que tu mudasse o compilador, ou tu precisaria que viesse alguma coisa mais a nível de desempenho? Cara, eu acho que depende muito do mercado que você está querendo atingir, né? Então, se realmente não só a performance do seu código, mas se o tamanho dos executáveis é uma coisa importante, então eu acho que vale a pena, sim, fazer um investimento, né? Eu não tenho opinião formada sobre qual usar, se o GCC ou o Clang. Eu não tenho opinião formada sobre isso. Mas para responder a sua pergunta em específico, eu acho que depende muito do mercado que você está querendo atingir. Depois que eu te falei aí, eu me veio na cabeça, se tu tá fazendo alguma coisa que vai rodar em dispositivo móvel ou dispositivo embarcado, aí talvez Exatamente. 8% já é realmente importante. Pode fazer sentido para dispositivo móvel, né? No caso do Android, a pessoa que vai baixar o Google Chrome via conexão 3G, 8% é bastante diferença num binário que tem algumas dezenas de megas. Não, aí realmente, eu tinha pensado inicialmente no desktop, mas depois que fiz a pergunta, que já estava sendo respondida, me veio na cabeça realmente os dispositivos móveis. Para o momento off-topic, que isso aqui não tem nada a ver com computador, mas não deixa de ser relacionado com tecnologia, e uma coisa fantástica aconteceu, que foi chama Philae Lander, né, que é aquele probe, aquele satélite que o pessoal da NASA fez pousar em cima de um cometa que está a 300 milhões de milhas do planeta Terra. E então foi lançado há 10 anos atrás. Teve que passar assim por um monte de percurso, pegar o circuito de gravidade, assim, de vários outros planetas para poder fazer com que... Utilizou a Terra, utilizou Marte, utilizou um outro asteroide para poder corrigir a rocha. Foi uma coisa bem exato. Então, se você olha tem uns vídeos aí que mostram toda a trajetória, né, Diego? Foram 10 anos planejando isso, e no final das contas, o que acontece? O pessoal vai e bota ele para pousar justamente em cima de um cometa, que claro que está movendo, eu esqueci qual a velocidade, mas estava movendo bem rápido. Então o cometa, por ser acho que 2 milhas de circunferência ou algo assim, ele tinha o campo de gravidade dele não era tão forte comparado com o da Terra, mas pousaram, e aí, cara, apesar de uns probleminhas que tiveram, pousaram. Aí começou a pegar informações, que ele tá lá para fazer um monte de pesquisa científica. Aí o azar que deu foi que quando ele pousou, ele teve um problema, ele pousou meio que de lado, aí ficou justamente no lugar onde não bate muito sol, na posição que o cometa tá agora. Então a bateria, no final das contas, a bateria desse lander, ele acabou, né? Então ele agora tem que esperar até quando mudar o curso do cometa para poder pegar um pouco de sol para voltar à tona. Por que eu tô falando essa notícia? Além de ser fantástico, eu acho, de pousar um bagulho assim em cima de um cometa, parece coisa de filme mesmo, não? Até um tempo atrás teve um filme, mas é que você imagina, cara, 10 anos você esperando para poder ver o resultado do trabalho que você fez, e aí pausa o negócio lá e vai e para de um lado, assim, acaba a bateria. E o mais legal é que eles não sabiam como que era a superfície, eles não sabiam se eles tinham superfície suficiente para ele pousar, né, para aterrissar. Eles não sabiam o formato. Num lugar plano, alguma coisa, não sabiam se tinha isso. Eles lançaram, vamos ver como é que vai. O mais maneiro disso é que essas sondas não usam Windows. Não sei, cara, essa aí talvez sim, né? Porque errou o lugar, assim, deu uma quicada lá.
Isso. É porque assim, a maioria das sondas da NASA usam o VxWorks, né? Que é um sistema embed lá que eles usam bastante. Provavelmente isso. Ou então, alguns estão usando o Linux, né? As versões mais novas aí que eles colocaram. Acho que os últimos que eles colocaram lá em Marte. Eu sei que a maioria em Marte tem 3, né? Tem o Spirit, o Opportunity e tem o último que chegou lá, não lembro. Como que é? Clarity? Eu não lembro. Não lembro o nome. Não é Freedom, não, né? O Seclarity, eu não lembro, que pousou em Marte, né? Então, acho que um deles tem Linux, o resto é VxWorks, se não me engano, ou são os 3 com VxWorks, não sei. Sei que, assim, a maioria desses robôs aí trabalham com kernel em RTOS, né? Que é um dos conceitos do VxWorks, né? Que é um real-time kernel, né? Agora, esse negócio é interessante, cara, porque ele pousou exatamente em cima do meteoro, né? Do cometa, quer dizer, e a patinha ficou assim pra fora, né? É como se estivesse no limbo, no vácuo, enfim, né? Agora, o que eu mais. Uma das informações que eu procurei na internet, que eu não consegui encontrar, que acho que até a questão do som que eles conseguiram anunciar, é que qual é a velocidade que o cometa, não sei se vocês leram isso, qual é a velocidade que o cometa se encontra agora? Ele se encontra parado ou em movimento? Porque a nave Rosetta, ela tá em cima, né? A nave mãe, né? Continua em movimento, o cometa tem com movimento. Continua em A nave movimento? Rosetta, ela tá orbitando o cometa. Então continua em movimento. Então, porque eu sei que isso vai acabar, eu acredito que esteja em movimento e rápido, porque isso vai acabar em 2016 ou 2015 lá no Sol. Espera que consiga chegar até lá. É só fazendo uma correção. É uma sonda da ESA, da Agência Espacial Europeia, e o projeto dela começou junto com a NASA lá nos anos 80, e a NASA acabou pulando fora porque acabou perdendo muita verba, e a ESA resolveu tocar sozinha. Ou seja, tá desde os anos 80 que eu estou esperando isso aí. Aí tem um brasileiro no projeto. Tem que chamar ele para participar do podcast, então. Só tem que achar ele. Montar um convite pra ele participar do podcast. Aí ele fala, mas eu passei o tempo todo aí jogando o jogo das cobrinhas, né? Enfim, mas eu participei do projeto, sim. Que a sonda ficou 10 anos no espaço, que tinha na época era jogo da cobrinha mesmo. O jogo da cobrinha, né? Ou então daquele campo minado, né? Não, você me conta que nessa época já tinha Penguin Racer, que era o cara, tem uma notícia pra não... Nem dá pra botar ali, cara, mas os pinguins estão sendo estuprados. É o verdadeiro conceito pelas focas. Pelas focas. O Guia Foca surgiu ali, né? Nasceu ali. Então, o Guia Foca nasceu ali, é o verdadeiro conceito do Foca Linux, entendeu? É porque, na verdade, o cara, quando olhou, ele ocultou, ele trocou a palavra D por C, então é o verdadeiro Foca Linux. Bom, vamos terminando então, vamos encerrar por aqui. Obrigado aí, Og, obrigado, Diego, obrigado, Aprígio, pela volta. Valeu. Falou, até mais. Valeu, galera, obrigado aí por participar de mais um podcast. Venha você também, podcast, você, tudo a ver. Valeu, Ivan, eu escutei a sua mensagem no finalzinho do último episódio, então para quem não escutou o episódio passado até o final, escuta logo depois da musiquinha no finalzinho, então é uma mensagem muito interessante, pode ser que até na segunda-feira tenha uma surpresa para vocês aí no ar, vamos ver. Ó, gostei. Não é o pool não, né? Aí é com você. Com você, tem um pan. Tem um pan, né, mas... Tem um pan? Ih, rapaz, travou aí, é? Deu uma travada ali pra gente não continuar a notícia. Caramba! Então tá, pessoal, acabamos por aqui. Vamos começar a edição já. Quinta-feira tá no ar esse aqui. Eu vou ver se eu consigo marcar mais um episódio pra gravar ainda na quinta-feira, porque... Ou quinta ou sexta. Porque semana que vem, segunda, terça e quarta, eu vou estar viajando. E eu já sei que a internet do hotel é péssima que eu vou ficar. Beleza. Então tá. Valeu aí. Brigadão. Falou. Valeu, boa noite, pessoal. Até mais. Falou, até amanhã. Tchau. Rapaz, isso aqui é um podcast de família, rapaz. Presta atenção aí. Ih, tá gravando? Mas já estamos no meio do episódio.
Que merda, foi mal. Eu falei negócio de família, bicho. Vai sem fone mesmo. Peraí, deixa eu fechar a porra aí.